Quando você decide mudar de vida e começa a seguir Jesus, o povo fala de você. Ah lá quem está indo na missa da família, já fez tudo na vida, que fica lá batendo peito em igreja, é um safado, é uma piriguete. Se você se converteu, meu filho, é Jesus que importa, é Ele que sabe da sua vida. Jesus foi chamar os seus discípulos, tinha um ladrão, o ladrão chamava Mateus, ele era cobrador de impostos, e todo cobrador de impostos era ladrão, safado, desonesto, pegava dinheiro para o império, pegava dinheiro para ele. Aí Jesus passando, todo mundo, naquela época era assim, quando você não gostava de alguém, você cuspia no chão. Aí o judeu, todo mundo cuspia no chão. Aí ele falou, mas gente, que cuspição que é essa aqui? Aí quando Jesus olhou, estava lá na banca Mateus, humilhado, cabeça baixa. Quer dizer, eu não vou olhar para Jesus, um homem santo, um filho de Deus. Jesus largou todos, chegou perto de Mateus, levantou o queixo de Mateus para ele olhar para ele e falou com ele assim, ó, segue-me. E Jesus saiu. Mateus levantou, jogou o dinheiro no chão, chutou a sua banca de impostos, tirou a sua roupa de cobrador e passou a seguir Jesus. E um dos evangelhos mais bonitos foi Mateus que escreveu. Era um ladrão, um safado, um corrupto. Quando ele se encontra com Cristo, ele larga a vida antiga e passa a ter uma vida nova. Saulo para mim é um dos piores, espada do lado, muito culto, odiava os cristãos, descobriu onde os cristãos estavam reunidos, ele cercava o templo, entrava no templo, matava homem, matava mulher, a mulher com o nenê no colo. Saulo, eu estou grávida, eu estou com o neném aqui, você é cristã? Sou. Eu vou te poupar o sofrimento, eu mato o neném primeiro para te matar depois, para você ver que eu matei. Matava o neném e matava a mulher. Gente, que cara que é esse? Um dia sobe no cavalo, todo imponente, capa para trás, vamos agora para Tarso. Lá tem cristão. E ele vai para matar os cristãos. Brilha uma luz, ele cai do cavalo e ele escuta assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Entre na cidade, e um homem com o nome Ananias vai te procurar. Ele vai te dizer tudo o que você deverá sofrer pelo meu nome. A partir da hora que as escamas caem dos olhos de Saulo, ele passa a ser Paulo e passa a pregar a palavra de Deus. Mas vocês acham que os cristãos acreditaram? Quando Saulo chegava num lugar, meu filho, a porta que passava 5, passava 20. Corre que é ele. Teu passado te condena, Saulo. E Saulo falava, gente, eu mudei de vida. Eu sou agora um pregador. É ruim, hein? É ruim, hein? Pregador? Está pregando, é fogo em nós. Sai. Ele custou a conquistar o seu nome, porque o passado de Saulo o acompanhava. Vou ficar só nesses 3. Maria Madalena, ao discípulo de Jesus, Mateus. Quem que está pregando a palavra de Jesus? Saulo, esse converteu. Não é assim que a pessoa fala? A pessoa não acredita que você dá conta de mudar de vida. A pessoa não acredita, talvez a sua família não acredite mais em você. Duvido que você dá conta de parar de beber. Duvido que você dá conta de parar de usar droga. Duvido que você dá conta de parar de acessar site pornô. Duvido que você dá conta de parar. Deus olha para você e diz, segue-me, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, como eu acreditei em Maria Madalena a primeira vez que eu a vi. Acredito em você, como eu acreditei em Levi a primeira vez que eu o vi. Acredito em você, como eu acreditei em Paulo na primeira vez que eu o vi. E olhe, quando eu vi Madalena, quando eu vi Mateus, e quando eu vi Saulo, não era pau que se cheira, não. Assim que a gente fala em Minas, fulano então não é pau que se cheira, não é assim? Não era não. Mas se converteram, encontraram o Senhor e mudaram
de vida. Esse passo a mais é dado a você hoje. Meus irmãos, eu digo para você que me ouve, cada um, imagina que você está sozinho com o padre aqui. Você quer ser feliz? Pare de fazer aquilo que é errado e passe a fazer aquilo que é certo. Pare de seguir os caminhos que não são caminhos de Deus. Volta para o Senhor. Abandona tudo aquilo que é mundano. Você não precisa de site pornográfico para ser feliz. Você não precisa de sex shop para ser uma pessoa realizada. Você não precisa de filme pornô em celular. Porque hoje eu vou te contar. Tem aqueles grupos de WhatsApp. Está no WhatsApp. Tá bom. Mas cuidado no grupo que você está. Se o grupo começa a levar as coisas para o outro lado, se você é de Deus, entre em grupos cristãos, entre em grupos católicos. Não fique nessa mexida e nessa lavagem que multicelular virou, não. O órgão genital é a causa de toda piada, eles gostam. Pessoa pornográfica gosta de falar só de coisa pornográfica. Então todo caso, toda figura, toda ilustração, sempre é uma coisa imoral. Isso tudo vai entrando no seu celular. Não, mas eu não leio, mas eu não vejo, eu não gosto. Por que você está no grupo? O que isso chega? No meu celular não chega. Meu celular, você pode fuçar no meu celular de ontem, hoje e sempre. Nunca teve coisas pornográficas. Porque nós decidimos servir a Deus. Nós decidimos ter um caminho. Eu, pelo menos, decidi tentar levar uma vida certa com aquilo que Deus me propõe. E você pode decidir o mesmo. Você está numa roda de amigos, lá no bar, no futebol, na universidade. Começou coisa suja. Sai. Não fala nada. Em silêncio. Sai. Vai estudar. Vai tomar um lanche. Vai no banheiro. Vai fazer o que você quiser. Mas não se deixe misturar, porque hoje em dia, meus irmãos, acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi cuidar dos porcos. O mundo de hoje, você olha, você não sabe quem é gente, quem é porco. Está tudo no meio de uma lavagem tão grande, e Deus não sabe quem é filho e quem é porco. Porque tem gente fazendo coisas muito piores do que animal. Um dia uma mulher me falou: padre, meu marido é igual animal. Olha o que ele está fazendo. Eu falei: minha filha, não fale dos animais não. Que animal que faz isso? Seu marido tem uma promiscuidade feia mesmo. Ele tem que converter, tem que abrir o coração ao Senhor. E eu quero encerrar, meus irmãos. Se eu pudesse, falava muito outras coisas para vocês, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Quero ler para você a segunda leitura da missa desse final de semana, que fala sobre a sacralidade do nosso corpo. Quando eu me converto a Cristo, eu me converto todo. Eu converto a minha mente, eu converto o meu coração, eu converto as minhas conversas, eu converto o meu corpo. O meu corpo é uma obra de Deus. E antes que fale o contrário, quem falou que sexo é ruim? Sexo é uma bênção. Foi Deus que fez o sexo, ou não foi? Foi Deus que fez o sexo. Relação sexual, o prazer naquele ato que é unitivo, que é procriativo, que é coisa de Deus. Agora, o jeito que o mundo está tratando o sexo, não vem de Deus não. Isso é coisa diabólica. Casais que trocam de parceiro, um homem e 2 mulheres, uma mulher e 9 caras, 8 caras, 4 mulheres, 9, eu nem sei o que está acontecendo por aí. Mas tem coisa que até o diabo duvida. Eu recebi uma ilustração um dia desse, não, há tempos atrás. Eu fui bobo porque eu deletei o negócio. Tive que ter mandado imprimir. Eu achei bobo, mas era uma coisa interessante para mostrar. Teve uma reunião dos capetas no inferno. Beelzebub no trono, aquela capetada toda. Aí o diabo falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vai lá para cima tentar o povo. Aí os caras falaram: nós estamos com medo. Nós estamos com medo. O povo está demais. O senhor não imagina o que o povo está fazendo. Aí em cima tem o povo e tem umas mulheres assim: eu quero abortar, eu quero abortar. Aí tem o outro lá:
essa família acabou, não sei o quê. Aí o diabo falou, vamos ficar por aqui até as coisas acalmar lá em cima. Até o diabo fugiu, está no inferno, escondeu. O diabo está com medo da maldade do povo. Gente, fala a verdade para mim. A gente não está com medo da maldade das pessoas? Você não abre porta mais. A gente não sai com tranquilidade mais. Eu não saio muito. Eu frequento muito família, casa. Mas sair assim, ninguém quase... A gente não tem sossego. Você para um carro no lugar, você não sabe quando voltar se o carro está lá. Você sai do lugar, vê uma pessoa atrás de você, você não sabe se vai te matar, se vai te roubar, se vai te bater, o que vai te fazer. Então a gente tem medo de sair. Você liga jornal, matou, estuprou, violentou, suicidou, é só isso, assassinou. Você fala, gente, mas que mundo que nós estamos? E as pessoas não veem os sinais também não. Um calor que nunca se viu. A chuva não vem. E o povo está com a água, ó. Está difícil. Nem consciência ecológica as pessoas têm. Tem uns que é tapado mesmo, me desculpar a palavra. Está a televisão falando, rádio falando, panfleto falando. Não tem problema. E quando tiver água para lavar o meu carro, eu estou lavando mesmo. Eu que estou pagando. Eu estou pagando. O problema não é dinheiro, meu filho. O problema não é dinheiro. O problema é que você vai ter dinheiro, mas não vai ter água. Tem país lá na África, o pessoal tem dinheiro, mas não tem comida para comprar, não. Esse aqui é tanto de papel. Você fala, para que esse tanto de papel na minha mão? Não tem com que gastar. Gente, vamos vigiar a nossa vida. Vamos ter uma consciência, aquilo que o Papa falou muito, teologia ecológica. Eu não tenho que viver, eu tenho que conviver e respeitar a natureza, a mãe natureza. São Francisco de Assis é o protetor da teologia ecológica, né? Irmã Lua, irmão Sol, irmãos peixes, ele se interagiu com a natureza. Hoje em dia, meu filho, a pessoa está acabando com tudo, está complicado. Mas se os outros não façam, que nós façamos. Se os outros não preocupam, que nós nos preocupemos. E que nós tomemos a rédea da nossa história. Façamos a diferença num mundo cada vez mais cinza. A começar do modo como nós lidamos com a gente mesmo. Isso é muito importante. O modo como eu me trato determina o modo como eu trato o outro. Impressionante como que o povo é sem educação. Não vou falar de coisa de igreja, não. Geralmente eu entro em elevador. Aí eu acostumei, eu entro e falo assim, boa tarde. Tem que tanta gente. Boa tarde. Isso fica assim, ó. Quase que eu falo, alô, boa tarde. Agora que não, que o pessoal me conhece, né? Quando entra, boa tarde. Tem que ter, gente, no elevador placa. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Favor não conversar no celular dentro do elevador. Tem gente que entra no elevador, aquele cubículo, todo mundo com calor, aí fica o sem... Oi, o quê? Não está pegando? Oi! Não está pegando não. Peraí, licença. Ah, eu não estou... Gente, que falta de educação. Você está na fila, aí tem uma fila. Você vê muito em aeroporto, povo sem educação. Está a fila. A gente está na fila, e tem uns sentados aqui, ó, conversando, tomando suco, falando mal da vida dos outros. Aí fala, senhores passageiros, eles levantam, vão lá para frente, faz assim daqui, ó. Quem vai falar alguma coisa? A coisa começa, não é grande não, são nesses sinais pequenos que você vê que o ser humano se transformou em individualista. Eu não me preocupo com o outro, eu não me preocupo com a mulher grávida, com o idoso, com o que estava na frente, com o que tem uma senha. Não, o negócio sou eu. Se eu estou bem, o resto que se dane. Se eu estou bem, você não precisa estar bem. O cristão é diferente. Para que eu esteja bem, quem está do meu lado precisa estar bem também. Mas cuide de você antes de querer cuidar dos outros. Vou ler a segunda leitura e não vou nem explicar, que dispensa explicação. Primeira carta aos Coríntios 6, 13 e seguintes.
Irmãos, o corpo não é para a imoralidade. O seu corpo, o meu corpo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, essa pergunta é para todos, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Você vê na televisão, mulher fruta, aquelas mulheres enormes, aí um seio de fora, bumbum aparecendo, em certos lugares, homens sem roupa, aquela coisa, aquela confusão que está o mundo. Porventura, hoje em dia eu não sei como que está o mundo. A mulher começou a fazer sucesso, ela vai para Playboy e fica pelada. Ah, pá, tudo que é bonito é para se mostrar. É para o diabo é assim que funciona. Mas para Deus, tudo que é bonito é para se consagrar. Para Deus você consagra, o diabo você mostra. Eu queria pegar uma, claro que não vou fazer isso, mas aquela revista, essas revistas de mulher nua, e achar o endereço da Dada, né? Vamos falar Dada, da mulher Dada, e mandar para ela esse versículo aqui. Também não tem fé. Quando chega lá, meu filho, Deus, Jesus, igreja, você vai empurrar lá há muito tempo. Moral, mas é para perguntar, porventura, filha, você que está pelado aí, mostrando tudo, fazendo malabarismo, você ignora que o vosso corpo é um membro de Jesus Cristo? Ele te comprou pelo seu sacrifício na cruz, para você ficar aprontando essa lavagem que você está fazendo com o seu corpo? Quem adere ao Senhor, torne-se com Ele um só espírito. Então, se os outros fazem, que nós não façamos. Se os outros gostam, que nós não gostemos. Se os outros veem, que nós não vejamos. Quem adere a Cristo, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Ó, perna para quem te quero. Fugir da imoralidade. Vou falar uma coisa que ele falou comigo. Dom José Belvino, era seminarista. Tomando café com ele aqui na casa dele, ele disse assim: na minha época era mais fácil ser seminarista. Por que, Dom José? Porque na porta da casa dele tinha uma banca de revista. Porque na minha época, revista pornô vinha dentro de uma sacola preta, escrito de vermelho assim: imprópria menor de 18 anos. Aí a pessoa chegava e pedia a revista. Ela vinha num pacote preto. Então a gente passava, a gente ia comprar jornal, a gente só via pacote preto. Hoje em dia você vai comprar jornal, nem aquele negócio. Antes tinha uma bolinha preta, né? Eles põem uma bolinha preta no seio, naqueles lugares lá. Que hoje em dia, meu filho, o negócio está tudo Você chega na banca, você está na banca, estão lá do seu lado vendo. Aqui é gostosa, ó, gostosa mesmo. Arruma um jornal, pode me dar uma dessa aí. Me dá uma dessa, não está gostosa semana passada. Está tudo normal. O pecado hoje ficou normal. E se você fala, não, eu não fiz essas coisas não, eu sou praticante, eu sou católico, isso aí não é contra, mas tá fanático, tá beato, hein? Tá na batida do padre, né? Hoje o certo é criticado, o errado é aplaudido. Só encerrando a leitura. Fugir da imoralidade. Em geral, olha para você ver isso aqui, ó. É São Paulo que está falando. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador, o que é fornicador? É o tico-tico no fubá. Fornicador é o rapaz que sai de casa com a carteira cheia de camisinha. E diz ainda, é aplaudido pelos colegas: essa noite eu peguei 6. É um fornicador. A moça, nessa noite eu fiz sexo com 9. É fornicadora. Ah, eu estou casado. Eu estou pegando a secretária. Fornicador. Ah, quando meu marido não está em casa, o jardineiro vem cá. Você sabe o que é? Fornicador.
Fornicador é quem só pensa naquilo, quem só faz aquilo, quem só quer saber de sexo. Mas o fornicador, ele peca contra o próprio corpo. Aí vem a mulher, aí vem o homem fornicador. Você não tem nada com isso não, padre? Não tem nada com isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Aí São Paulo vai dizer: ou ignorais também que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que foi Deus que o deu a você. Olha a profundidade disso. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós, e que vos é dado por Deus. É Deus que te deu o seu corpo. E portanto, ignorais, acabar de ignorante. Isso que a leitura está falando. Ou ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus com a vossa sexualidade. Glorificai a Deus com a sua genitalidade. Porque tudo que a gente tem é bonito. Tudo que a gente tem é bonito. O seio da mulher é bonito. O órgão reprodutor da mulher, o pênis, tudo isso é bonito. É obra de Deus. O ser humano nu é o ser humano mais bonito. Adão e Eva andavam nu. Eram lindos. Só que entrou o pecado. E quando o pecado entrou, o que eles fizeram em primeiro lugar? Tamparam o sexo. Adão tampou o pênis. A Eva tampou. Por que tampou? Porque não é bonito mais, ficou sujo, ficou imoral, É preciso voltar à graça original. É preciso voltar. Estava conversando com um amigo meu, ele mexe com essa área de medicina, de farmácia. Ele falou que como é difícil fazer exame médico. A hora que chega, fala assim: por favor, abaixa a cueca. Na hora fica vermelho e fica nervoso. Por favor, pode tirar a roupa toda e deita aqui na maca. A primeira vez que a mulher vai no ginecologista, a mulher quase morre. Por quê? Porque na nossa cabeça está que o órgão genital é sujo, é imoral. Então não posso mostrar. Eu não posso. Porque se mostra quando não pode. E quando deve, não se mostra. Gente, Deus fez o ser humano uma obra-prima. Ele fez o homem, Ele fez a mulher e viu que era muito bom. Mas veio o diabo e estragou tudo. Transformou o amor em sexo, transformou a sexualidade em sujeira, transformou o genital em piada, e está aí por diante. Padre Léo fez uma pesquisa e ele falou que descobriu que o órgão sexual feminino, ele descobriu 121 palavras para falar da vagina da mulher. Tudo palavra, cada palavra, pessoal, eles gostam. E para o órgão genital do homem, 174 palavras que eles usam em piada, em boteca, em roda. Por que isso? Que o ser humano tem uma facilidade de sujar aquilo que Deus fez. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se olhar no espelho, quando você estiver tomando banho, quando você estiver se enxugando, saiba que esse seu corpo é templo do Espírito Santo. Saiba que foi Deus que fez você, e você é muito bonito, você é muito bonita, mas não deixe o pecado estragar aquilo que Deus fez. Não deixe o pecado sujar aquilo que Deus fez. O nosso corpo não é para a imoralidade, o nosso corpo também é para o Senhor. O casal, não tem nada mais bonito do que um casal. A relação sexual, o encontro dos dois no leito de amor. Ali a unidade acontece. Ali é que é gerado os filhos, maravilhoso. Mas o que nós estamos vendo por aí, isso não é obra de Deus não. Isso é obra do diabo mesmo. O diabo está estragando o ser humano através do nosso corpo. Então que você leia e releia essa leitura, e que você possa hoje nesta missa, nós vamos fazer isso com o Santíssimo Sacramento,
começar uma vida nova. Se você é um prostituto, se você é uma prostituta, se você é um garoto de programa, se você é um drogado, não importa, isso é ontem. Hoje você pode começar uma vida nova. Hoje você pode voltar para o Senhor. Hoje você pode abandonar isso e se tornar para Deus alguém muito valioso, se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Depende só de você. Jesus não fechou os seus braços a Madalena. Jesus não fechou o seu olhar a Levi. Jesus não fechou a sua misericórdia a Saulo. Ele não vai fechar nem os seus braços, nem o seu coração e nem o seu olhar a você. Você recebeu de Deus um corpo maravilhoso. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Use o seu corpo para que o mundo veja que você é obra das mãos do Criador. E quanto mais bonito você for, quanto mais malhado você for, quanto mais torneada você for, mais de Deus você deve ser, porque Deus caprichou com você e você melhorou a obra que Deus fez. Seja de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus. E se a pregação do padre não conseguiu te convencer, se convença pela palavra. Leia na Escritura o que a Bíblia diz a respeito do seu corpo, a respeito do templo do Espírito Santo que todos nós somos. Que o Senhor nos consagre e que a nossa conversão passe também pelos nossos corpos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanhou neste DVD, neste CD no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o teu coração e principalmente o seu corpo. Não cuide apenas do espírito, porque é de Deus também, mas santifique o teu corpo, consagre o teu corpo, e ao contrário do que o mundo diz, tudo que é bonito é para se mostrar, a palavra de Deus nos diz, tudo que é bonito é para se consagrar. Consagre a sua vida ao Senhor Jesus, que você pertence a Ele pelo seu batismo e pela sua morte no alto da cruz. Ao Senhor Jesus, nosso resgatador e aquele que nos comprou pelo preço do seu sangue, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos convença desta verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E diga para quem está... Eu digo a palavra e você fala 1, eu digo outra 2. São 8 pontos para mudar a sua vida hoje. Vamos lá? Depois, levanta-te, sobe, Betel, habita, edifica, altar a Deus. Um versículo com 8 ensinamentos. Um versículo com 8 ensinamentos que mudou a vida de Jacó e que pode mudar a sua vida também. Vamos aprofundar rapidamente. Número 1, depois. Só isso que eu quero falar. Número 1, depois. Fala que está do seu lado, depois. Fala assim para ele, depois você vai entender. Gente, olha para cá. Como que Deus trabalha? Deus trabalha assim. Acontece o fato, depois o ensinamento e o sentido. Acontece o fato, depois o ensinamento e o sentido. Por que que a Bíblia está falando depois? Deus disse a Jacó. Deus poderia ter falado com ele lá atrás, ele deixou acontecer isso tudo. Depois, Deus falou. Claro que eu não vou falar isso, mas se eu fosse Jacó, eu ia falar com Deus assim, ó, Senhor, sem querer faltar com respeito, demorou, hein? Todo mundo pensa, mas ninguém fala. Mas eu falo.
Se eu fosse Jacó, eu tinha achado que demorou. Olha o tanto de coisa que aconteceu. Eu roubei do meu irmão a primogenitura, roubei a bênção, fugi, meu tio ficou com inveja de mim, lutei com o anjo, que era próprio Deus, meu irmão queria me matar. Depois disso tudo que o Senhor vem falando, por que Deus não falou antes? Por que Deus esperou tanto para falar com Jacó? Porque quem tem fé só entende o que Deus faz depois. O que você está passando hoje, você não entende. Você vai entender. O que você perdeu hoje, você não entende. Depois você vai entender. O que te aconteceu hoje, você não entende. É depois. A Bíblia fala depois. Filho chegou perto do pai e falou com o pai assim: "Ô pai, me dá um PlayStation." O pai: "Dou. Se você tirar nota boa na escola e passar de ano, eu te dou PlayStation." No mesmo dia o pai saiu, comprou o PlayStation, guardou na casa da avó, escondido no meio das coxas. Dentro dos virolas, falou: "Depois, no final do ano, se ele passar, eu entrego. Depois, eu vou te entregar o PlayStation." Por que não entregou o PlayStation na hora? Senão ele não estuda, senão ele não aprende, senão ele não vai pegar cultura. Eu já tenho o que eu quero. Muitas vezes Deus guarda o depois, porque você precisa aprender agora. Quem está anotando, anote essa frase. A tristeza ensina o que a gente não aprende com alegria. O problema ensina o que a gente não aprende na calmaria. A derrota ensina o que a gente não aprende na vitória. Depois você vai entender. Basta confiar. Saber depois. Não é na sua hora, é depois. Segundo, depois Deus disse a Jacó: levanta-te. Qual que é a ordem? Fala quem está do seu lado: levanta-te. Você já viu aquela ordem assim, de pessoa que está fazendo dieta, mas quer comer? Você já viu? É assim, ó. Você aceita? Ah, não. Está querendo. O seu levanta-te foi tão animado que a pessoa continuou sentada. Você notou? Você falou porque está do seu lado: levanta-te. Ninguém levantou. A sua voz, ela tem que ter autoridade em Deus. É por isso que você quer que muita coisa na sua vida, mas você fica: levanta. O levanta-te é aquele levanta-te como se você... Um dia eu estava com a minha mãe, salvei a minha mãe de uma queda. Estava sentado no banco, eu escutei um banco assim, ó, crack. Falei com a minha mãe: levanta, levanta. Ela levantou. Se ela não levanta, tinha caído nós dois. Você fala com a minha mãe assim, ó: mãe, levanta-te. A ela: não é verdade? Não precisa se levantar, mas fala para o seu lado assim com autoridade: levanta-te, levanta-te. Fala aí: levanta-te. Levanta aí, ó. Uns ficaram de pé, ó. Funcionou. Levanta-te. É? Pode sentar. Amém. Aplauda quem ficou de pé aí, ó. Foi uma palavra de autoridade. Levanta-te. O que Deus estava falando para Jacó, que Ele está falando para você? Não desista. Não se entregue. Não jogue a toalha. Não fique dormindo de dia. Não fique trancado no quarto. Levanta-te. A graça acontece quando você... Imagina que 10 graça, que falta de graça, alguém sentado, você chega com um presente para você. A pessoa sentada fala com você assim: pode entregar aqui.
Está querendo presente? Primeira coisa que uma criança vê quando você está com um presente para ela. Ela pode estar sentada, o que ela faz? Levanta-te. Enquanto você não levantar da vida que você está tendo, você não vai ter graça, não vai ter milagre, não vai ter bênção. Terceiro, levanta-te e sobe. Terceiro, sobe. Vai para do seu lado, levanta-te e sobe. Gente, repita alto: eu nasci para subir. O mundo de hoje só te ensina a descer. Hoje se nivela por baixo. O que hoje o pessoal gosta é coisa que está sobe. Tem gente que só abaixa. Relacionamento, trabalho, saúde. Que a mulher me falou, meu marido. Tragédia, meu irmão. Que tragédia. Tem gente que só... Ou não é verdade? Tem gente aqui que a sua vida está só perdendo. E só ganhando o que você não quer. Só perdendo. Parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém e caiu na mão dos salteadores, dos assaltantes. Por que ele foi assaltado? Porque ele desceu ao invés de subir. Ele não podia ter saído de Jerusalém, ele resolveu. Toda vez que você desce, eles vão roubar você. Roubar a sua alegria, sua dignidade, sua saúde, sua esperança, seu sonho, seu projeto. Essa minha viagem a Portugal, uma das cidades que eu preguei chama Ribamar. Chama Ribamar, acima do mar. Me levaram lá para ver o mar, mas eu só ouvi, tirei foto e falei, vamos embora, gente. Um frio, mas frio mesmo, é frio, frio. E o almoço foi numa casa de pescador. O encontro foi no salão da igreja, a gente almoçou na casa desse senhor. E ele era pescador, e eu fiquei curioso, porque eu nunca conhecesse um pescador de verdade, que entra no mar, que passa a noite pescando. Aí eu falei, olha, me responda uma coisa aqui, que eu sempre tive curiosidade. Você já pegou tempestade no meio do mar? Eu falei assim, várias. Mas eu sei o que fazer, por isso que eu estou aqui para contar a história. Quem não é pescador faz as duas coisas que não pode fazer. Por que não pode fazer? Nunca você coloca o barco de lado, porque a onda vai rodar o barco, já era. E nunca fuja da tempestade, porque se a onda cai atrás do navio, do barco, ele vai empinar, ele vai cair para trás. Tem uma tempestade grande, coloca o navio em direção a ela, coloca ele reto, acelera, não desacelera, segura o leme e vai com tudo. Eu falei, olha que interessante, tempestade não é para fugir, tempestade é para encarar. É assim que ele vai. Eu falei, é muito mais fácil, porque quando você corta a onda, o bico sobe, a onda passou, aí você cai, aí levanta, e vem outra, ele sobe. Se você tiver de costas, ele de roda. O que eu aprendi nisso aqui? Aprende a ver os problemas da vida, encara-os não foge não. Problema é para ser resolvido. Coloca o seu navio reto e vai com tudo e resolve isso. Enfrenta o que tem que ser enfrentado. Quarto, levanta-te, sobe Betel. Vá para Betel. Qual é o nome? Alguém sabe o que significa Betel? Betel é casa de Deus, é lugar da bênção. Levanta-te, sobe e vai para Betel. Onde que é Betel? Nós estamos em Betel. O santuário é Betel. Você tem que fazer da sua casa uma Betel, casa de Deus. Onde você trabalha, tem que ser uma Betel, lugar onde as pessoas se respeitam, onde Deus se manifeste. Betel é também direção de Deus. Deus quer dirigir a sua vida. Pode ou não pode?
Não sei. Isso aí é com você e Deus. Não tem nada mais difícil do que você dirigir com alguém do lado falando como que dirige. É melhor você pegar o volante e falar, toma. Não dá. Você aprendeu a dirigir. E outra coisa interessante, você é um passageiro tranquilo até você aprender a dirigir. Quando você aprende a dirigir, você já fica olhando o pé do outro, a mão do outro. Aí o carro faz... Quer que leva? Se quiser eu levo. Se quiser, eu levo. Gente, tem gente que está levando a vida, Deus é o passageiro. E a pessoa não aprendeu que não vai assim. Deixa Deus dirigir a sua vida. Mas deixa Deus dirigir do jeito dele. Não fica do lado dele. É assim, é assim, é assim. Não, tem gente que quer dirigir Deus. Se Deus vai dirigir a sua vida, deixa a sua vida no colo de Deus. Confia. Betel, casa de Deus, direção de Deus. Quinto, depois Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Qual é o verbo? Habita. O que significa habitação? Moradia. More ali. Crie raízes profundas ali. Tenha perseverança na presença de Deus. Fala alto. O que está faltando na minha vida com Deus é perseverança. Olha para cá. Vou apertar o tuniquete. Não estou falando você não. Mas eu não falo para a gente não ficar antipatizado. Mas eu, nesses anos que estou aqui, eu já vim assim, ó, de Jacó sentado onde você estava. Enganadores, usurpadores. Eles não queriam Deus, eles queriam graça, eles queriam favor, eles queriam cura, trabalho. Hora que conseguiram o que queriam, onde eles estão? Eles não estão aqui mais, não vejo. Já teve caso aqui, pessoa com problema grave, a família toda rezando e com terço na mão. Ai meu Deus, meu filho curou, nem o cachorro passa aqui mais. Não vejo ninguém aqui mais. O que está faltando? Habitar na casa de Deus, criar raízes na graça, deixar de ser um cristão Jacó. Eu quero dar para Deus, eu não quero nada, eu quero é só interesseiros espirituais. A minha pergunta é, não responda alto, só para você pensar. Se Deus te desse tudo o que você quisesse, hoje, semana que vem você estaria aqui? Aí você responde com seus botões. Tem gente que eu acredito que está, não, ela estaria. Porque eu estou aqui não é por coisas, é por Deus. Mas muita gente não estaria. E se a vida de muita gente estivesse boa, agora eles estariam fazendo caminhada na Pitangui, estariam na Savassi, estariam comendo comida japonesa, ou lá no shopping. Por que eles estão aqui? Porque a vida está uma pindaíba. Então eu vou para Deus me abençoar. E por que Deus não abençoa muita gente? Porque você não está aqui por causa dele, você está aqui por causa de você. Você está procurando coisa para você, não é para adorar a Deus. Aqui está escrito, habita. Não é para você passear na igreja, é para você criar raízes na igreja. E tem mais um verbo depois, é o sexto. Depois Deus disse, levanta-te, sobe a Betel, habita aí e edifica. Qual é o verbo? O que significa edificar? E se constrói rápido. Hoje em dia tem pré-moldado, é igual um quebra-cabeça, né? Coloca uma coluna de cá, já vem uma chapa de cá, uma chapa de lá, dou a chapa em cima. Em poucos dias levanta um prédio. Mas aquilo é como um quebra-cabeça. Mas para você construir,
Olha lá na sua casa uma reforma, quantos dias não demora? Para fazer um aumento da sua cozinha, quantos dias não demora? É tijolinho a tijolinho. O que é que Deus está falando com o verbo edificar? Para criar relacionamento com Deus leva tempo. Não é vir na mesa da família uma quarta-feira, 1 mês, 2 meses, já está com crédito no céu. A construção ela é perene. Eu sou um ser em construção. Repita, eu. Quando é que vai terminar a minha construção? O dia que você morrer. O dia que seu coração bater a última vez, terminou sua construção. Mas até lá, meu filho, construa, 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 edifica, busca relacionamento. 7º, edifica um altar. Edifica um? O que significa altar? Sacrifício. Sacrifício é difícil. Se fosse fácil, é sacrifício. Sacrifício é porque é difícil mesmo. Não é fácil toda semana você estar aqui. E se você quiser saber como que a tentação existe e se ela existe, fale para você na segunda-feira assim: quarta-feira eu vou na mesa da família. Quarta-feira tem uma bênção para mim lá. Segunda passa, terça passa, quarta dá pepino. Você sai do trabalho todo dia mais cedo, na quarta-feira está pepino, para você atrasar. A pessoa te traz toda quarta, aquela quarta que você seria abençoada, está sem carro. Essa hora que você vai para o ponto de ônibus, o ônibus acabou de passar. Tudo falou aqui para você, não vai, não vai. Quando o seu coração tiver não vai, meu filho, vem, porque é aí que a graça acontece. Porque o diabo não quer tirar daqui quem não será, é quem será abençoado. Coloque na sua cabeça, eu quero rezar, eu quero ir. Aparece visita. Podia ir na sua casa, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo, não vai na quarta. Seu portão podia quebrar a chave qualquer dia, que dia que quebra? Quarta, 5:30 da tarde. Seu cachorro podia fugir qualquer... Ele foge que dia? É na quarta. Ou não é verdade? Por que isso? Porque você está querendo edificar um altar. Um lugar para você se oferecer a Deus. Sinal de comunhão. Na sua casa já tem lá um altarzinho? Tem? Eu ia fazer. Não fiz, porque eu não sei se vocês iam querer. Mas o projeto já tinha feito há uns 2 anos atrás, um projeto de fazer um paninho, tamanho de um lenço assim, ó, com uma cruzinha no meio, e junto viria uma cruz e uma vela. É para incentivar na sua casa você ter o seu cantinho de oração, o seu altarzinho. Aí você abriria esse pano, colocaria a cruzinha, arrumava um candelabro para colocar a vela e ali para você rezar. Não foi para frente, que para fazer tinha que fazer no mínimo, acho que 1000, a gente ficou com medo de não sair tudo. Mas você pode fazer na sua casa isso. A sua casa tem um cantinho da oração? Nós fomos em Serra Verde, Serra Azul, com o projeto Motivar, palestra motivacional, numa escola, muita gente. Aí depois da escola fizeram um jantar, né? Então fomos para casa, um casal muito simpático. Antes de sentar à mesa, falou: padre, vem cá. Vem cá para te mostrar uma coisa. Achei que ele queria me mostrar a casa, uma casa muito grande, muito boa. O cara trabalhou e construiu. Você olha por fora, não dá nada. Você entra, a casa é magnífica. Passou a sala, passou o quarto da menina, passou o quarto dele, passou, entrou num quartinho que tem um guarda-roupa. Olha que eu olho no guarda-roupa, um quartinho. O que era? O altar, o quartinho de oração. Tinha um santinho, um crucifixo, a Bíblia. Falou: padre, é aqui que eu paro para me encontrar com Deus. Esse cara entendeu que a gente precisa levantar, subir, fazer da casa uma bênção igual Betel, habitar na presença de Deus, edificar um altar. Eu já fui benzer apartamentos mais chiques aqui em Divinópolis.
eu não sou mal educado, mas eu falo. Apartamento chique, eles gostam muito de bar, aqueles barzinhos. Coloca espelho, aqueles banquinhos altos, taça, aqueles licores me olhando deliciosos, ninguém ofereceu nada. As taças, ninguém ofereceu nada. Aí eu falo assim, olha, gostei muito do bar. E joga uma indireta, gosto muito de licor. Eu só gosto, para falei, adoro. Eu também. Notei, né? Além de gostar de licor, é egoísta, não ofereceu nada. Mas aí eu pergunto, falo, olha, eu estou vendo o bar. Maravilhoso. Onde está o altar? Aqui se reúne para beber, para conversar, comer tira-gosto, semente, queijo. Isso é muito salutar. O problema não é beber, tem gente que não sabe beber. Eu quero saber, tem o lugar do bar? Se é o seu sonho, muito bonito. Taças muito bonitas. Diga de passagem, gosto muito de licor. Mas não resolveu. Não deram nada. Onde está o altar? Gente, a casa tem tudo, mas não sobrou um lugar de oração. Por que não se tem o altar? Por que não se tem um cantinho de oração? A resposta é uma só. Por quê? Porque não se reza. Se não se reza, eu não tenho necessidade de ter altar. Quando você vai fazer uma casa, você não faz banheiro? Por que você faz banheiro? Porque você precisa. Se não tiver banheiro, está na água. Então se tem banheiro, porque você usa. Tem na sua casa geladeira? Por que tem geladeira? Você precisa dela. Você tem que gelar coisas. Tem na sua casa fogão? Tem. Por quê? Você precisa dele. Tem na sua casa altar? Não. Por quê? Porque você não reza. Porque se você rezasse, teria um lugarzinho de oração. Que fosse uma banqueta. Que fosse o cantinho de um armário. Mas deveria ter o seu cantinho de oração. Minha casa eu tenho. Está lá no nosso Hot Fátima, aquela imagem que eu trouxe de Portugal. Grande, enorme. Ela está lá. Ao lado da Sagrada Família, aquela que eu trazia, aquela dourada. São as duas imagens que eu gosto. Maria e a Sagrada. Ali eu sento, rezo, canto as musiquinhas. Tem um vidro assim, eu tenho que fechar a cortina. O povo nem deixa eu rezar. Não estava aberto, eu rezando, fazendo assim, ó. Feliz. Não há. Não há. Aí eu olhei assim, o pessoal do prédio para mim assim, aqui, ó. Não, na missa da família não. Ai, padre, reza alto para já rezar. Falei, não, nem para rezar, para ter sossego. Nossa senhora. Mas pelo menos o padre estava rezando, né? Pelo menos o padre rezando. Gente, eu conto essas coisas só para cutucar seu coração. Não importa se até hoje você não tem. Mas hoje você aprendeu que você tem que edificar um altar na sua casa. Você tem que edificar, você que está me assistindo, você comprou esse DVD, você é do YouTube, edifique na sua casa um altar. Para que a sua casa seja Betel, um lugar de bênção. Precisamos edificar lugares que as pessoas rezem. Quando eu vou a sítio almoçar, gosto muito de almoçar em sítio, galinha caipira. Aí direto, ó. Você tem sítio, tem galinha caipira? Me chama que eu vou. No domingo, tem que ser domingo, né? Quando eu chego no sítio, padre, vem cá para o senhor ver uma coisa. A maioria de sítio tem. A hora que olha, o que é? Uma gruta. Lá tem a nossa Hot Fátima, a nossa Aparecida, os santos de devoção. Gente, precisamos edificar altares. Altares em casa, lá no seu local de trabalho, na sua sala. Você tem um computador, você trabalha no computador o dia todo. Coloque ao lado do computador uma Nossa Senhora pequenininha. Ali é o seu altar. No seu carro, coloque uma medalha de São Cristóvão. Coloque um crucifixo no espelho. Coloque, é o altarzinho. São sinais de Deus na minha vida. A gente não usa um cordãozinho como a cruz. O seu coração é um altar, a cruzinha aí, ó, não é? Anelzinho de cruz, um chaveirinho de cruz. Último, para a gente rezar. Você achou que tinha acabado o torniquete? Agora prepara, meu irmão, que agora que o torniquete pega a maioria. Vamos de novo, repita comigo. Deus disse a Jacó: depois, levanta-te, sobe para Betel, habita-lhe
edifica um altar a Deus. A Deus. A Deus. Fala com o que está do seu lado. Altar é para Deus. Altar é para Deus. Quando a gente edifica altar e coloca dinheiro, e coloca posição social. Quanta mãe constrói altar, não é para Deus, é para o filho. O mais importante na minha vida é o meu filho. Meu filho, meu tudo. Eu vivo para o meu marido. Já escutei. Altar, endeuso o marido. Eu vivo para minha mãe. A mãe. Não estou falando que não se ama filho, não se ama marido, não se ama esposa. Eu estou falando que se você construir um altar e colocar uma pessoa, esse altar será destruído mais cedo ou mais tarde. Todo altar de idolatria cairá. Quando você coloca no altar Deus, tudo é preservado. Quando alguém ocupa o lugar de Deus, um dia você perde, para você ver que essa pessoa não poderia ser Deus na sua vida. Por que tem gente que perde alguém e diz: eu quero morrer, eu não tenho sentido para viver? Porque colocou no altar, não foi Deus, foi essa pessoa. O meu namorado, padre, ele é tudo para mim, ele é tudo. Eu olho e penso: oh, coitada. Onde que está amarrando a égua? Padre, lutei para estar na posição da empresa que eu estou. Eu vivo para o meu trabalho. Oh, coitado. A leitura não é clara? Edifica um altar a Deus. A Deus que te apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Claro. Gente, são os 8 pontos que pode mudar a sua vida hoje. Depois, levanta-te, sobe, Betel, habita, edifica um altar a Deus. Se você pega, olha, eu estou pregando um versículo só da Bíblia. Se você pega essas 8 dicas, você vai avaliar qual delas está faltando na minha vida. O que eu não tenho feito. E o final é o mais bonito. Gênesis 35, do 10 ao 12. E Deus disse: o teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Daqui para frente, Israel será o teu nome. Eu sou o teu Deus. Frutifica e multiplica-se uma nação. Uma multidão sairá de ti. Eu te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque. Gente, Deus perdoa Jacó. Deus muda o nome de Jacó e Deus lhe dá promessa. Pergunto para você: o que é um direito de primogenitura e bênção do pai perante aquilo que Deus tem para alguém? Deus provou para Jacó que a maior riqueza era Ele mesmo. Coloque em prática na sua vida esses 8 pontos e seja feliz. Amém? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site pe.org.br
christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único,
todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma. E aqui nós vamos avançando nesta preparação para a Páscoa do Senhor e para a nossa Páscoa pessoal. E neste domingo, no Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos uma manifestação ainda maior e aberta pela boca de Jesus, que fala com Nicodemos naquela época e fala com cada um de nós hoje do tamanho do amor de Deus. Mas para entendermos o amor de Deus, um amor que resgata, um amor que renova, um amor que cura, nós precisamos entender a respeito da cruz. Olhando para aquele que levantaram, para aquele que transpassaram, nós vemos no Evangelho de hoje, Jesus falando exatamente sobre isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado e atrairá todos a ele. Meus irmãos, para entendermos o amor de Deus que o Evangelho nos convida, a luz que quer nos envolver, é preciso voltar à origem. E a origem é Gênesis. Lá no Gênesis já havia uma serpente. Essa serpente era o demônio que seduziu Eva para que ela pecasse. Ali havia a árvore da vida. E ali havia a árvore do bem e do mal. Deus disse: olha, vocês podem comer de qualquer fruto do jardim do Éden, menos deste, porque o dia que vocês comerem deste, vocês irão morrer. Então aqui, nós temos uma ordem de Deus, para Adão e Eva
e para nós hoje. Qual é a única ordem que Deus deu para Adão e Eva? Não morra. Não morra. Fique vivo. E para que você não morra, não coma desta árvore. Porém, a serpente, Gênesis vai dizer isso, que é o animal mais astuto. E aqui nós precisamos lembrar qual é a arma do demônio, que é a oportunidade. Ele é oportunista, e ele então vê que Eva está solitária, e através da tentação da fala, ele vai mudando a verdade de Deus em mentira, e a mentira do demônio se torna verdade para Eva, e ela come do fruto proibido e oferece para Adão. Ali está o pecado original, o pecado da autossuficiência, o pecado de querer ser como Deus, o pecado de ouvir mais o demônio do que a própria palavra. Então aí nós temos a figura da serpente, a serpente que está no alto da árvore, a árvore do pecado, o fruto proibido no jardim do Éden. E quando Deus, ele toma consciência de que o homem pecou, porque Adão e Eva se viram nus, Deus os expulsa do paraíso. E aqui você tem que entender algo que tem a ver com o Evangelho. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, não é um castigo, não é um castigo, é um cuidado de amor com Deus, para que eles não comam da árvore da vida. Me entendam bem, se você come da árvore da morte, qual é a consequência? A morte. Se você come da árvore da vida, qual é a consequência? A vida. Então Deus não queria que Adão e Eva tivessem aquela vida. Só para você me entender, suponhamos que eu esteja gripado. Se eu comer do fruto da árvore da vida, eu terei vida eterna. Gripado, eu ficarei gripado para sempre. Se eu tenho uma enfermidade, eu como do fruto da árvore da vida, eu ficarei com essa enfermidade para sempre. Então Deus não queria que Adão e Eva, uma vez no pecado, comessem da árvore da vida, para que fossem pecadores para sempre. O que Deus faz? Os tira do paraíso. A Bíblia diz que colocou 2 anjos na porta para que eles não entrassem. Não comam do fruto da árvore da vida, que vocês escolheram a árvore da morte. Primeira árvore, o fruto proibido, de onde entrou o pecado. Não coma deste fruto. Aí nós vamos dar um salto agora para Moisés. Moisés foi escolhido por Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, enviado por Deus para libertar o seu povo cativo no Egito. Eu não vou dizer tudo, não é? Mas Moisés demonstrou com poder e com palavra que Deus estava com ele. Um Deus amoroso, um Deus que quer agora resgatar o povo. Em Gênesis, Adão e Eva são colocados para fora, para longe de Deus. Em Moisés, Deus quer buscar o seu povo, Deus quer libertar o seu povo. E uma vez liberto do Egito, o povo começou a blasfemar, a reclamar. Na nossa vida, meus irmãos e irmãs, nós precisamos afastar da nossa boca toda reclamação, toda murmuração, toda queixa. Isso não atrai a bênção e a graça de Deus. Pelo contrário, atrapalha a nossa vida, contamina a nossa vida. E aquele povo murmurava, reclamava. Ah, já está com fome. Ah, está com sede. Ah, o sal está quente. Ah, a cebola do Egito. Ah, uma reclamação constante. Até que, pela reclamação do povo, Deus enviou
serpentes venenosas, para castigarem o povo pela ingratidão. No original do texto grego, não se diz serpentes venenosas, mas se diz serafins. O que é o serafim? É um anjo que está perto de Deus e ele queima. Ele é um anjo incandescente, é um anjo do amor de Deus. Então, o original grego não se fala de serpente venenosa, mas sim de um animal, um ser que queima, um ser que destrói. E este animal incandescente começou a picar o povo e as pessoas começaram a morrer. E elas vão até Moisés e dizem: olha, nós pecamos contra o Senhor, mas nós estamos arrependidos. Moisés eleva a Deus uma prece e Deus diz assim: faça uma serpente de bronze, a coloque numa haste e a levante. Todo aquele que for picado e olhar para a serpente será curado. A serpente de Gênesis destilou o pecado. A serpente que Moisés fez, e é uma imagem, quando a imagem não é um ídolo, Deus permite a imagem, e Deus manda fazer a imagem de uma serpente. As pessoas eram picadas e elas olhavam para a serpente de bronze e elas eram curadas. A árvore do Gênesis é substituída pela haste de Moisés. A serpente, que é o demônio de Gênesis, é substituída agora por uma outra serpente. Não mais a serpente satânica, mas a serpente de Deus, de bronze. E olhando para a serpente, eu era curado. Aqui nós temos claramente algo que antecipa o mistério de Cristo. Porque no evangelho de hoje, Jesus vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente numa haste, o Filho do Homem seria também levantado. E neste dia, ele atrairia todos a ele. E aqui nós temos o contrário do livro de Gênesis. Se em Gênesis o fruto era proibido, aqui nós temos o bendito o fruto. Se em Gênesis, através daquela árvore, o ser humano pecou, através deste madeiro, o ser humano se salva. Eva levou o homem ao pecado, Maria nos trouxe ao Salvador. Por isso que se diz Eva, e por isso que se diz ave. Eva, de trás para frente, é ave. Maria é o contrário de Eva. Se aquele fruto era proibido, esse fruto é bendito. Eva escolheu a árvore do paraíso, Maria escolheu a árvore da cruz. Através de Eva, o ser humano entrou no pecado. Através de Maria, nós entramos na salvação de seu Filho e nosso Senhor. E aqui nós temos a mudança que aconteceu em Moisés. Se aquela serpente de bronze, quando as pessoas eram picadas e elas olhavam para a serpente e eram curadas, aqui nós temos a própria revelação de Deus. E continua sendo assim. Quando o ser humano é picado pelo pecado, devemos olhar para a cruz, porque a cruz nos salva. Na Semana Santa nós vamos rezar muito: nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, aí no fim da Bíblia, eu estava em Gênesis, que é o primeiro, agora estou em Apocalipse. Lá está dizendo: ao vencedor darei o poder de se alimentar do fruto da árvore da vida.
Aquela árvore proibida em Gênesis é permitida em Apocalipse, porque o fruto é Jesus. E onde Jesus está, ali está o reino de Deus. Jesus vai dizer para Nicodemos, e ele vai conversar isso também com a samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. Vocês dizem que o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está aqui. Chegará um tempo em que ninguém dirá que ele está ali ou aqui, porque o reino de Deus estará dentro de vós. E aqui uma curiosidade: muitas pessoas não rezam o Pai Nosso. Não vamos falar que as pessoas rezam o Pai Nosso errado, mas falta um entendimento. O céu não é um lugar, é um estado. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, no original é: Pai Nosso que estais nos céus. É plural, porque quando eu falo Pai Nosso que estais no céu, é um lugar. Quando eu digo nos céus, é porque todo aquele que é santo, todos os anjos, todas as santas, a comunhão dos santos, aquilo que a igreja chama da igreja triunfante, os que já estão na glória, eles estão em Deus. Então eles estão no estado de céu. Então quando eu falo nos céus, onde Deus está, ali é céu. A pessoa que tem Deus, e ali é céu. Então quando eu falo nos céus, Deus está onde os santos estão, porque onde o santo está, ali está Deus, e onde Deus está é céu. Aí você entende que tanto o inferno como o céu, a experiência começa nesta vida. Quantas famílias eu já visitei que me dizem: padre, que bom que o senhor veio abençoar a nossa família, essa casa aqui é um inferno. E é, eles estão fazendo a experiência de inferno. E aqui uma outra pergunta: quem de nós não teve em vida a experiência de céu? Um lugar que você sonhou em estar, uma pessoa que te agrega do seu lado, a sua família, sua esposa, seu marido, seus melhores amigos. Parece que aquele momento podia durar para sempre. Você estava tão feliz, quem dera que o ponteiro do relógio parasse. Esta experiência é céu. Então, tanto as coisas de Deus como as coisas do mal acontecem nesta vida. Agora você entendeu o que é a cruz, o que é o crucifixo. É a nova árvore da vida. Gênesis, aquela serpente na árvore, foi uma tentação. Era a árvore proibida. Quando você olha para a cruz de nosso Senhor, você vê a nova árvore, a árvore de Apocalipse, o fruto bendito. E Jesus vai dizer: se conhece a árvore pelo fruto. Não há árvore boa que dê fruto ruim, não há árvore má que dê fruto bom. Pelo fruto se conhece a árvore. Por isso que Isabel, quando recebe a visita de Maria, ela vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. O fruto, Jesus é o fruto da árvore de Maria. Maria resgata a mulher. Hoje se fala tanto de valorizar a mulher, o empoderamento feminino. Agora me desculpem, sem citar nome, há certas teólogas, que eu não sei de onde surgiu essas teólogas, que vão dizer que o exemplo da mulher não deve ser Maria, que Maria é muito piedosa, não, a mulher tem que seguir o exemplo de Eva, ser desobediente e comer do fruto mesmo e tentar se superar. E isso está sendo pregado, e isso está sendo ensinado. Maria veio para superar Eva. Maria veio resgatar o que Eva destruiu. Maria veio remendar o que Eva arrebentou. Maria é superior a Eva, e nós somos filhos de Maria. Nós não somos da estirpe de Eva. Nós não estamos no fruto proibido, nós estamos no fruto bendito. E na missa,
todo padre vai erguer a hóstia no momento do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis o fruto bendito da nova árvore da vida, eis aquele que tira o pecado do mundo. Se Eva trouxe o pecado, o Cordeiro de Deus destrói o pecado. Por um só homem entrou o mal, Adão. Por um só homem vem a salvação, Jesus. Meus irmãos, eu não sei se você está prestando atenção, nós estamos vivendo uma época decisiva, onde nós vamos separar e onde as pessoas estão se separando entre aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé, entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus, entre aqueles que defendem a família e aqueles que querem destruí-la. E antes, até na década de 80, até ali, década de 90, 95, era tudo muito velado, ninguém falava. Hoje, eles falam descaradamente. Nós somos contra a família mesmo, já passou a era de Cristo, os cristãos são retrógrados, eles não querem deixar avançar a ideologia de gênero, a igreja é conservadora, porque hoje se tem muito clareza quem são os filhos de Adão e quem são os de Cristo, quem são as filhas de Eva e as filhas de Maria. Hoje é muito definido, é muito claro onde estamos e aquilo que queremos e aquilo que fazemos. E o nosso intuito de estar com Cristo não é por dependência, não é por única opção, é por amor, é por amor, é por salvação. A palavra, agora você vai entender o versículo 16, porque você entendeu o versículo 14. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. Nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos manter acesa a chama da nossa fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Hoje a fé tem sido atacada, ridicularizada, diminuída. O que dizem os jovens católicos praticantes que estão fazendo faculdade, que estão nas universidades do país? Eles passam a vida e comem o pão que o diabo amassou, porque são ridicularizados em sala de aula. Então você acredita em Jesus? Então você é de grupo de jovens? Então você vai à missa? Eles caem em cima do caboclo. Se ele não é alguém comprometido com a palavra e com Cristo, é o que eu tenho visto em inúmeras famílias. Enviam os filhos para a faculdade, pessoas de fé, pessoas que ajudavam na igreja, e poucos meses depois, eles voltam se declarando ateus. Já não vão à missa, quebram imagem, jogam a Bíblia fora. Ou seja, nós estamos numa batalha contra a fé. E Jesus foi erguido para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Quem nele crê não é condenado. Quem nele não crê já está condenado. Nós precisamos viver como crentes, pessoas que têm fé, e enfrentar as cruzes da vida e carregar a cruz com elegância, tomar posse da palavra. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Jesus é o nosso Salvador. Deus nos ama, Deus te ama. E você poderia perguntar: Padre, então me prova que Deus me ama. Olha para a cruz, olha para a cruz. Quando você olha para a cruz, ali está o berro de Deus, o grito de Deus: eu te amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vós sois os meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
e amor é experiência. Não se compra amor. O amor acontece pela convivência. Não tem como você amar alguém que você não conhece. E quanto mais você conhece alguém, mais você vai amar esta pessoa. E para amar alguém, para conhecer alguém, você precisa passar tempo com esta pessoa. Amor é igual a tempo. Quanto tempo você está passando com Deus? Quanto tempo você se dedica a ler a palavra de Deus, a conhecer Jesus Cristo, a ser curioso com as coisas do céu, a reservar tempo para uma espiritualidade não rasa, mas uma espiritualidade profunda? Deus nos espera, Deus está conosco, nós não estamos sozinhos, Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O que as pessoas menos têm hoje é tempo. Vivem todas como bolinha de isopor na fé. O que é uma bolinha de isopor? Ela fica boiando. E o milagre acontece nas águas profundas. Precisamos de tempo para conhecer a Jesus, porque só se ama aquilo que se conhece. Meus irmãos, é claro que nós estamos no meio de uma pandemia, e o vírus é real, e as mortes são reais, e não podemos brincar com isso. Mas olhando o vírus, nós estamos também numa batalha espiritual, porque o mal, ele usa do vírus para outras coisas, que é um exemplo, o esfriamento da fé. Nós tivemos aí há pouco tempo atrás uma onda bem rígida, igrejas fechadas, depois relaxou um pouquinho, aí as pessoas podiam ir à missa. Quantas paróquias pelo Brasil afora tinham lá a fichinha, ou ligava para marcar a missa, e a igreja continuava fechada, continuava vazia de fiéis, porque muitas pessoas pararam de rezar, não sentem mais falta de Deus. O Papa Francisco pediu: quando puderem, voltem à missa, voltem a rezar. Parece que as pessoas estão notando que na pandemia aqui em casa eu me viro, então eu não preciso de mais nada, eu não preciso nem de Deus. Quantos não rezam mais? Quantos se afastaram deste amor de Deus? Que nós temos 4 caminhos a seguir, não tem um 5º caminho, é só 4, meu filho. Ou nós estamos na luz e permanecemos na luz, como São João, ou nós estamos na luz e passamos para as trevas, como Judas, o traidor. Ou nós estamos nas trevas e viemos para a luz, como Zaqueu. Ou nós estamos nas trevas e continuamos nas trevas, como os escribas. Não há um 5º caminho. Ou você está na luz e permanece, ou você está na luz e a abandona, ou você está nas trevas e se ilumina, ou você está na escuridão e lá quer ficar. A palavra está nos dizendo, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, Jesus é a luz, Ele quer nos iluminar, mas os homens preferiram as trevas à luz. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Pessoas ateando fogo na Bíblia, na praça de São Pedro em Roma, na frente da casa do Papa, colocando o crucifixo no ânus. Pelo amor de Deus, meu povo. Mulher vestida de Nossa Senhora, com a perna aberta, com um boneco cheio de sangue, como se Nossa Senhora quisesse abortar Jesus. Nós estamos no fim dos tempos. As coisas não estão boas. As pessoas estão preferindo as trevas à luz, a começar da política. Veja as leis que são aprovadas, nenhuma para a família, nenhuma favorece os cristãos, são todas contra a família. Programas de televisão, veja o teor da conversa daquele povo.
Veja quem está aí nos programas, no horário nobre, veja o que a pessoa está levando às crianças, aos adolescentes, como valor. Não tem valor nenhum ali. Pessoas paupérrimas, espiritualmente falando. Aí tem que encher por fora. Relógio de 40 mil, carro de 200 mil, casa de 30 milhões, porque o coração está vazio. Não há mais espiritualidade, a nossa riqueza não é mais Deus. Jesus disse: onde está a tua riqueza, aí está o teu coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Olha o que a Bíblia está dizendo há 2000 anos atrás. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Nós estamos vivendo isso. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que suas ações sejam vistas, que são feitas em Deus. Meus irmãos, não vamos nos preocupar com aqueles que são maus, com aqueles que estão nas trevas. Nós devemos ocupar em estar na luz, em permanecer na luz, em levar luz, em iluminar. Jesus é a luz e nós o escolhemos. Jesus é a luz e a Ele nos prostramos. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, e as pessoas que picadas olhavam e eram curadas, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos na quaresma, aqui deve ser o nosso lugar, aqui deve ser o nosso lugar, aos pés de nosso Senhor, clamando por todos nós. Sim, Senhor Jesus. Assim como Moisés colocou a serpente naquela haste, foi necessário que o Filho do Homem também fosse levantado, não para nos condenar, mas para nos salvar. Todo aquele que crê não é condenado. E nós nos colocamos aos teus pés, Senhor. Neste tempo da quaresma, nós nos prostramos aos teus pés, agradecendo o grande amor que Deus tem por cada um de nós, olhando para Jesus. Nós temos até onde Deus pode ir para nos salvar, até onde Deus chegou para nos salvar. E nós clamamos: Senhor, derrama sobre nós o teu sangue redentor, porque nós não somos salvos pelas obras, nós não temos nada para oferecer-te que não tenhamos recebido de ti. A salvação é dom, a salvação é graça, e nós queremos isso, Senhor. Nós tomamos posse do teu amor, Jesus. Nós estamos contigo. Nós não vamos renunciar à nossa fé, nós não vamos renunciar a todo o teu amor derramado em nós, nós não vamos renunciar à tua palavra. Assim como aquele povo de Moisés era picado, e quando olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados. Hoje nós queremos olhar para a tua santa cruz, para que sejamos curados dos nossos pecados, para que possamos dizer não ao pecado, para que possamos receber-te como a luz da nossa vida. Eu me coloco, Senhor, aos teus pés, em nome de todas as pessoas que estão agora conosco nesta Santa Missa. Nós não estamos mais perante a árvore proibida, mas nós estamos perante o bendito fruto, o fruto que salva, o fruto que cura, o fruto que santifica. Ajuda-nos, Senhor, a receber a tua luz,
Nós queremos te acolher, Senhor. Nós queremos viver a tua palavra. Nós queremos testemunhar a nossa fé. Nós queremos viver este tempo de dificuldade, de isolamento, trazendo os teus ensinamentos para a nossa família, que deve ser uma igreja doméstica. E ao mesmo tempo nós te pedimos, Senhor, perdoa este mundo que se esqueceu de ti, este mundo que continua te crucificando, perseguindo a tua igreja, destruindo a tua família. Assim como Moisés levantou a serpente numa haste, assim o Filho do Homem deverá ser levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso vai passar, Senhor. Todo sofrimento haverá de passar, e um dia estaremos contigo. Um dia estaremos contigo para eternamente, na tua presença, vivermos o céu. Nós os louvamos, nós os exaltamos, nós os bendizemos, Senhor. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amor. E ajuda-nos a viver contigo, a viver por ti. Nós assumimos este amor, Senhor. Olhe pra cruz, essa é minha grande Adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pelo amor de Deus manifestado no sacrifício da cruz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos clamar a bênção de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre o nosso Brasil. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Jesus com vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Nada me entristeça,
no teu olhar, doce mãe de guarda.